Passamos a apresentar o programa Comece em Casa, com Monsenhor Denizar Coelho. Apoio. Pois bem, meus caros amigos, irmãos e irmãs, telespectadores do nosso programa. Se tem alguém que ouve pela primeira vez, pode ficar sabendo que aqui é uma conversa amiga, uma meditação sobre Deus, o projeto de Deus, a Bíblia, a salvação, tudo referente a Deus. Porque é de lá que vem toda a energia. E nós temos que fazer um trabalho muito sério nesse sentido. Não separar o espiritual energético do material frágil. O que é material, a história, é muito frágil. Quebra, perde sentido, morre. É tudo temporário, né? Depende do tempo. Mas o nosso espírito é eterno. Veio de Deus, né? Então nós temos que fazer uma ligação aí. Ligar o céu e a terra e o céu. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando nós falamos das coisas de Deus, a pessoa até entende, mas é separado. Ela entende assim, eu chamo de dicotomia, uma separação. As coisas de Deus são certinhas e as nossas aqui. Vamos trazer o certinho para cá. O Cristo nos ensinou a viver 100 por 1 aqui e fica eterno. Não é 100 por 1 aqui e depois o eterno. Fica parecendo assim. Às vezes a pessoa vive aqui na história mais ou menos bem e às vezes mais ou menos mal, ou até muito mal. Morre os amigos, parentes, mais os amigos assim de folia. Foi para o céu. Não foi para o céu, foi para a eternidade. Céu, que nós entendemos, é um bem-estar com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Se está na história, com o mundo. É um bem-estar. É o céu garantido na presença de Deus. Foi para o céu. Quer dizer, são expressões que não correspondem à realidade. Ele foi para a eternidade. Ou melhor, ele se eternizou naquilo que era. E não pode dizer que melhorou muito, não, porque depende de nós. Essa é outra coisa. Essa felicidade que todo mundo procura eu já falei que o sujeito fez uma poesia e falou assim, onde que está a felicidade, né? A felicidade nunca está onde a pomos. E nós nunca a pomos onde ela está. Vicente Carvalho, que fez essa poesia. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, baseado na Bíblia. Por exemplo, nós temos aqui o Evangelho de São Lucas. Servo inútil. Então ele escreve, depois que você fez tudo,
Deus falou assim, você é um servo inútil. No Evangelho, né? Depois que eu fiz tudo, eu sou um servo inútil. O homem falou, né? Diante de Deus. E às vezes a pessoa fala assim, o que eu sou? Sou um monte de barro. Eu sou uma humildade falsa. E às vezes até ensinando, fala assim, sou um servo inútil. Para o outro dizer assim, não, imagina, seu ser não vive. É uma certa vaidade, não muito pecaminosa, porque às vezes não tem orgulho. É mais uma bobagem. Sempre eu conheço um assim, que ele fazia palestras sobre Deus e tal, e terminava assim, mas o que nós somos? Sou um servo inútil. Não era mal, não, uma pessoa boa, mas aquela vaidade assim, aquela necessidade que os outros falam assim, inútil, hein? Se eu sei aqui, não entendeu. Ele não entendeu. Vamos ver se nós conseguimos atingir aqui o que Deus quer, que é muito bom para nós. Eu vou traduzir na minha linguagem, mas a mensagem é de Deus. E você vai ver se tem sentido. E tem. Veja bem, se eu fosse útil a Deus, que segurança eu teria? Nenhuma. Uma vez eu já falei aqui, um moço perguntou, padre, o que é mais, o que é certo, né? O que é certo e o errado? O certo é o que dá mais garantia de vida. Aí tem toda uma meditação, porque vida só Deus que faz. Isso nós vemos desde Adão e Eva. Segurança de vida, porque a vida passa, escapa. Só Deus que faz, só Ele que garante. Então nós temos que ir lá nesse Deus. Se Ele é fraquinho, precisa de mim, estou perdido. Meus caros, nós temos que pensar em Deus com cabeça de Deus. Ou melhor, com cabeça em Deus. Com muita fé, inteligência. Porque a fé e a inteligência que são forças para resolver os problemas. Coração não resolve. Coração é maluco. Coração é bom depois tudo resolvido. Ah, que beleza. E abraços e beijos. Mas coração não resolve. Então vamos lá. Se Deus precisasse de mim, eu estaria perdido. Então eu sou inútil, quer dizer, o meu Deus é poderoso, sábio, grandão, infinito, eterno, feliz, beleza. Não precisa de mim. Mas Ele quis precisar. Agora sim. Então eu não nasci da necessidade de Deus, mas eu nasci da escolha. Ele quis precisar de mim para estar aqui, por exemplo, agora, conversando com você, se você quiser ouvir. E fazendo outras coisas mais que eu faço, né? De bem, coisas boas. Ele me convidou. Ele me convida você para ser marido da sua esposa, esposa do seu marido, filho do seu pai, padre aqui, ele chama, dá dentro de nós assim um saracutico, né? Que a gente não sabe o que é, uma vontade, uma admiração, e você quer fazer aquilo. Você faz aquilo para que Deus te chamou. Então você foi convidado por Deus. Isso é ótimo. Primeiro, porque Ele me escolheu. E segundo, porque Ele não precisa de mim. Ele é grandão, Ele me dá garantia. A teologia ajuda a controlar, ampliar a inteligência e controlar as emoções e dar segurança.
O que eu estou fazendo aqui? Servindo a Deus. Então eu estou muito bem, eu sou servo do Senhor. Quem falou isso muito bem foi Nossa Senhora. Eis a serva do Senhor. Foi chamada para ser mãe de Jesus. Isso foi escolhido. Espero que você tenha me entendido bem isso. Eu vou dar um exemplo mais concreto. Eu falo das coisas de Deus e gosto dos exemplos humanos, são mais palpáveis, são sacramentais. Vamos imaginar uma criança, um jovenzinho, 10, 12 anos, meninão assim, né? O pai precisa dele. Ele é útil para o pai. Por exemplo, quando eu era criança, falavam assim: nasceu um menino, nasceu mais um capinador. Eu era filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, então lá era isso, capinar. Naquele tempo não tinha trator, capinar com a enxada. Então seria mais um para ajudar o pai. E tinha que falar isso, tem que ajudar o seu pai. Tem que ajudar meu pai. Ué, meu pai que tem que me ajudar. Mas o pessoal não entende isso. É ajudar meu pai. E às vezes o filho mais velho tinha que ajudar o pai a criar os irmãos. Mas não é filho meu. O que eu tenho a ver com isso? E quando é menina, mais uma cozinheira para ajudar a mãe. Quantas meninas com 10 anos eram cozinheira porque a mãe tinha mais 8, 10 filhos? Mas que negócio é esse? Eu não mandei ninguém ter filho. Nossa, padre, mas então assim o senhor acaba com a família. Não! Justiça. Sem justiça não tem paz. O amor que não leva à justiça não tem paz. É um desastre. O pai pode até pedir, por favor. Meu filho, por favor, cuida lá para mim. Mas não é que é obrigação dele ajudar o pai. Ele tem que cuidar da vida dele, isso sim. Aí não cuida. Você tem que exigir do seu filho que ele se cuide. Aí sim. Aprende a tomar banho, aprende a fazer barba, aprende a ganhar dinheiro e se vira, negão. Aí tá certo. Agora ajudar o papai para quê? A menos que fosse uma colaboração assim de convite. Você faz isso para mim hoje, que eu estou precisando de alguém, você é de confiança? Faço, pai. Tranquilo. Colaborar como irmão em Deus, mas não como obrigação porque é filho. Filho é gratuito. Meus caros, nós estamos longe, muito longe daquilo que Deus pensou e revelou. E a família, e eu me lembro, eu gosto muito dos fatos. Me lembro, eu era padre bem novo ainda, não tinha muito traquejo, mas já entendia as coisas. Eu não sei, tinha 10 ou 11, 10 filhos, 10 eu tenho certeza, parece que 11. E o mais velho era o escravo dele. Tudo ele mandava aquele filho, porque era um camarada que trabalhava a troco da boia, a troco da comida. E o menino não podia, às vezes, sair para jogar futebol domingo. Por que ele gostava? Porque tinha que ajudar por causa dos filhos dos irmãos mais novos. E o danado ainda depois, a mulher cansada, com 10 filhos, não tem aquela expressão erótica tão boa, né? Ele arranjou uma mocinha. E ele era católico. Falei, não, negão, aqui você não vai. Porque se não fosse católico, eu não podia falar nada. Mas é católico que frequenta a minha igreja, vem cá. Aí eu li o ABC da onça para ele. Ele ficou meio emburradão, meio tristão, mas resolveu. Você pode um negócio desse? Meus caros, nós não temos noção exata das coisas de Deus, nós não vivemos bem. É a justiça,
Mas por que você tem que pôr esse filho mais velho, escravo seu, para cuidar dessa fiotada que você tem? Ele não pediu para você arranjar filho e fazer essa família grande. Agora, mas ele não pode ajudar? Pode. Um dia que o outro, filho, você ajudaria hoje sua mãe ali? Porque o fulano está doente, está ótimo. Meu filho, o fulano, né? Fala até o fulano, nome. Você faz para mim, porque hoje eu não estou com tempo. Faço. Essa colaboração, sim, mas essa servidão, mas ninguém tem coragem de falar. Porque se falar cria problema. Eu falei porque ele era católico, que frequentava a minha igreja. Bom, negão, você foi batizado, casou daqui, então você vai ter que escutar. Você me disse que você crê em Deus, então você vai fazer o que Deus mandou. Ele podia até não ter aceitado e revoltado contra mim, aí o azar é dele. Mas graças a Deus e a bondade dele, ele aceitou, sofreu, e chorou, tal, mas mudou. Quer dizer, tem que fazer justiça. Não pode ser assim, adoidado. Se não tem justiça, não tem paz, não tem progresso. E o filho pode colaborar, como eu disse, mas ele tem que cuidar da vida dele e a hora que ele se casar, cuidar bem da esposa dele. Fica uma ninhada. E quando é mais rico, um pouco é pior ainda. Ele fica mandão. É o que eu falo de donismo e mandonismo. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Você está assistindo Comece em Casa, com Monsenhor Denizar Coelho. Apoio. Então, meus caros, voltando e continuando. O donismo e o mandonismo. Eu sou dono e mando. O que é isso? Ninguém é dono de nada, ninguém manda nada. Nós somos mortais. Quando eu cheguei no mundo, o mundo já existia, já tinha muita coisa boa. Como é que eu sou dono? Mandar em quem? Não. Eu sou servo do Senhor a serviço do bem-estar meu e de quem convive comigo. Dono de nada. Eu posso ser responsável. Vamos supor que eu tenha uma firma ou uma fazenda, eu sou responsável pelo funcionamento, coordenador de serviço. A gente assina como dono para poder controlar. Mas daqui a pouquinho eu estou morto, fica aí. Quantos desastres acontecem nesse sentido? A gente fica dono, manda, morre, espatifa tudo. Até o pessoal fala assim, ele era filho de rico, neto de remediado, não, filho do rico, neto do remediado e favelado. Ele foi decrescendo, hoje ele não tem o dia e a noite. Foi desmanchando. Não tem aquilo que chama de sucessão. Não, eu não sou dono, eu sou responsável. Estou ficando velho, eu vou dividir com meus filhos, cada um quanto que é seu, e eu reservo um tanto para eu viver. Morreu, não tem problema nenhum. Deixou saudade. Não é capaz de fazer isso. Não liga na primária que eu falo, né? Não liga em Deus, não dá certo. E mandar. Manda. Ele pensa que manda, mas por fora ninguém obedece. Obedece só ali, porque está na presença, ele é bruto, sem educação, obedece. Mas longe,
Todo mundo faz o contrário do que ele mandou e não obedece coisíssima nenhuma. Mas a humanidade não entende isso. Aqui, quando nós falamos da humanidade em geral e principalmente para os católicos. Porque os outros, se quiserem aprender, é palavra de Deus, é gratuito. E ajuda todo mundo porque é de Deus, não é porque é minha. Não é porque é minha palavra, é de Deus. E Deus é criador de todo mundo. Agora, os católicos têm que ouvir mais o Evangelho. E fazer mais para dar exemplo de quem vive a graça de Deus, a fé, a sabedoria de Deus. Mas não é nada, é só católico, mas na realidade é pagão. Então, servo inútil. É muito bonito, eu já vi pregadores falando assim, daquele jeito que eu falei no início, né? Sou um servo inútil. Como um tom assim de vaidade. Para o outro falar assim, não, mas o senhor para nós é muito bom. Quer dizer, é muita carência, muita fraqueza de pessoal. Não. Deus não precisa de mim, eu estou repetindo. Não tem necessidade, mas Ele quis precisar. Me convidou, estou aqui e vamos trabalhar. Como coordenador de serviço. Só isso. Eu nunca mandei ninguém. Eu convido. Escuta, vamos fazer uma casa de Nazaré? Todo mundo ajudou, deu certo. Vamos cuidar da Fazenda Cachoeira? Todo mundo ajudou, deu certo. Vamos reformar a catedral? Todo mundo ajudou e deu certo. Porque eu sou apenas coordenador de serviço. Porque Deus chamou, convidei meus irmãos de fé, que eu falo, né? E ajudaram. E na minha família também é assim. Meus irmãos de sangue são de fé também. Porque irmão de sangue mata a gente. Irmão de fé colabora com a gente. Quando o irmão de sangue tem fé, resolveu tudo. Está tudo certo. Eu não posso reclamar nada. Só tenho que agradecer porque eu fiz isso. Deus me chamou, aqui estou. Fala, Senhor, que o seu servo escuta. Servo de Deus nós somos. Não é Deus me livre, e nem mesmo assim, apenas filho de Deus. Porque o filho é um pouco de dono também, né? Nós somos filhos, sim, porém servos. Porque eu sou filho de Deus, tenho o DNA de Deus. Quando eu falo eu, você também, né? Claro. Somos filhos de Deus e convidados a fazer a fraternidade. Ah, que pena que a humanidade não entendeu isso. É um brigueiro danado, um sofrendo por causa dos outros, abandono de criança. Que tristeza ver uma criança abandonada, porque ela não tem defesa, coitadinha. Ela é indefesa, suscetível, vulnerável. Então fica aquele ruim. Eu sempre cito esses fatos. O menino falou assim, padre, eu quero confessar que eu tenho um ruim aqui dentro. Esse ruim é esse abandono. Papai brigou com a mamãe e foi embora. Mamãe está chorando. Ou então trabalhando demais para cuidar de mim. Que ruim que fica. Se tivesse papai e mamãe combinando bem, ganhando o suficiente. Não precisa ficar rico, não. O suficiente para viver, que beleza, tranquilo. Filho, você me ajuda? Ajudo. Estou repetindo para você guardar aqui a relação, né? A relação, na medida que vai crescendo, vai revelando os mistérios, fica pai e filho amigo. Eu vou repetir mais um outro exemplo. Eu já falei na missa isso, mas são verdades que precisam ser ditas até que as pessoas, pelo menos católicos, vivam. O moço foi criado assim, servo do pai, não é de Deus, é do pai dele. Tudo que o pai mandava fazer, ele fica uma extensão. O filho é quase que um prolongamento do pai. Isso é horroroso. Mas ele se casou. Casou e tal, e
a esposa dele engravidou e chegou o dia do nascimento. Então a esposa do moço, que é nora do velho, foi para o hospital para ter nenê. Tudo bem. O velho chegou e falou para o filho: hoje nós vamos buscar aquele gado assim, assim, assim. O filho foi e disse: não, hoje não vai poder, pai, porque eu tenho que ir para o hospital, ficar com a minha esposa, eu vai ter nenê. Deixa que a mulher dê conta, né? Faz assim, deixa parir. Não usou a expressão assim que cientificamente está certo, mas é meio grosseiro. Parir nós usamos para as vacas, né? E você vai comigo buscar o gado. Ainda bem que o filho não foi. Não vou. E foi ficar. Imagina a nora ficou sabendo como ela gosta desse sogro, que é uma beleza. Quer dizer, mandão. Isso não existe mandão e dono, né? Isso não existe. Precisa. O velho tinha que falar assim: filho, vai nascer o netinho, vai com Deus. Precisa de mim para alguma coisa? Porque de repente o filho podia falar assim: eu vou ficar com a minha esposa, vai ter neném, e hoje eu não estou tendo dinheiro, então está aqui. Ou alguma outra coisa, um recado, né? Eu dei um recado: que beleza, vai nascer o neném, e que Deus abençoe a fulana, né? Que é a nora. Se precisar de mim para alguma coisa, fala. Aí é bonito. O filho vai com a bênção do pai, mas ele que é o dono, ele que é marido, ele que é pai. Aí as mulheres também erram nesse sentido. Como é que vai chamar o neném? As mulheres gostam de perguntar essas coisas. Vai chamar Brederodes. Não tinha outro nome, não? Velha chata. Deixa a sua nora colocar, ou sua filha, colocar o nome que eles quiserem. Só saber o nome. Eu também pergunto, às vezes, o nome, para depois eu saber o nome, né? Como é que é seu menino? Zé Pedro, Antônio Luiz, então tá bom. Aí, às vezes, eu pergunto: e o Zé Pedro, como é que vai, né? Quando eu lembro, às vezes a gente nem lembra mais o nome do neném. Por questão de respeito. Porque eu posso dizer: por que não tinha outro nome? Porque tinha outro nome. O casal escolheu o nome. A menos que fosse um nome pejorativo. Não é o caso, eu nunca vi. Aí eu poderia até falar: olha, cuidado que esse nome aí não é bom, hein? Se fosse, mas eu nunca vi falar, então nem penso nisso. Só porque eu escuto muita coisa errada, então eu fico com medo de acontecer. Convosco, com você que está me ouvindo. Meus caros, nós precisamos procurar Deus. Partindo de Deus, fazer o que Deus ensinou, dá tudo certo. Essa paz da justiça, temos que buscar. Nós merecemos isso. Viver a justiça de Deus para ter a paz do Senhor. Que gostoso. Confiança, né? A confiança é uma coisa muito boa. Tem em quem confiar, né? Mas nós não cuidamos disso. Por que eu falo isso? Eu não escuto isso. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Vou conversar, a conversa é toda dinheiro, política, futebol, tal, e não tem aquele respeito pela justiça, pelo o que traz garantia de vida. Então, como eu falei, esse moço perguntou, garantia, eu falei, o certo, quer dizer, falei, é o que garante a vida. Então, o servo inútil, nós vamos pensar nisso. Somos úteis porque Deus escolheu. E no meu lugar eu vou exercer até o fim. Depois um outro segue. E aqui vamos completar com a sucessão. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa bonita de Deus que a humanidade não aprendeu. Quando eu falo humanidade, estou falando no geral, né? Mas vamos falar nós católicos. A sabedoria da sucessão. Chegou uma época, eu tenho que deixar para alguém.
Não deixar passar da hora. Tem família que faz isso. É uma beleza. Já vai preparando uma reserva para os seus últimos dias. Uma reserva, ou uma aposentadoria, ou um plano de saúde, etc. Um dinheirinho para pagar o enfermeiro. Mas vai preparando também um clima de amor, que na velhice, eu falei da criança abandonada e o velho abandonado. Que tristeza! Eu cuido mais da criança quando eu falo que do velho, porque o velho ele também bobeou, ele não preparou. Mas vamos preparar os jovens para ficarem velhos. Vai preparando um dinheirinho, uma segurança financeira e amizades boas, com a esposa, com o marido, com os filhos, para ser bem assistido. Um fim seguro e agradável e passar para a eternidade. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você assistiu Comece em Casa com Monsenhor Denizar Coelho. Apoio